Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar um pouco sobre o Asta e também sobre a origem do seu demônio, principalmente sobre a origem do seu demônio e também a sua identidade. Vamos analisar o ser que vive dentro do interior de Asta e também empresta a ele o seu poder, o poder da anti-magia. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. Se eu gostei é super importante nesse vídeo de hoje, vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, o demônio do Asta até o momento é o ser mais misterioso de Black Clover. A gente não sabe exatamente como ele chegou até o garoto, mas sabemos que ele está com Asta há muito tempo. E também que ele possui uma magia incrivelmente poderosa, a magia mais poderosa do mundo de Black Clover, que é a anti-magia. Eles possuem um poder que pode interferir diretamente nos dois mundos, tanto no mundo demoníaco quanto no mundo dos magos, e também é o poder que pode impedir a árvore de Qliphort, a única magia que pode ligar completamente as duas dimensões. O Knight já percebeu que seria necessária a magia do Asta, e a gente já viu que é difícil comparar qualquer poder com o poder do garoto da anti-magia. É um poder extremamente único, e ele é capaz de destruir tanto magias demoníacas quanto as magias dos magos, e possivelmente ele também seria capaz de acabar com magias divinas. Afinal, a gente viu um novo tipo de magia surgindo, as maldições proibidas, e depois disso, a anti-magia se adaptou para que o Asta fosse capaz de anular essas magias, acabando completamente, por exemplo, com a maldição da ressurreição élfica. E se a gente for um pouco mais além, a gente descobriu agora que não foi diretamente a espada do Asta que era capaz de utilizar a anti-magia de um modo diferente, mas não. O próprio demônio falou que ele era quem emprestava a anti-magia, que ele era quem liberava a anti-magia para correr pelo corpo do Asta, e quando o garoto fizesse um contrato demoníaco, ele seria capaz de usar a verdadeira anti-magia, como a gente já viu que mudou completamente o braço do Asta depois dele fazer um pacto com o ser que vive dentro do seu interior. Mas quem realmente é este demônio? Se a gente analisar um pouco as conversas que aconteceram no passado de Black Clover, principalmente entre o Dante e o seu demônio, que agora a gente descobriu que é o atual rei dos demônios, a gente viu que nem mesmo aquele ser conhecia o demônio do Asta. Ele dizia que possivelmente poderia ser um demônio fraco, afinal não fazia parte dos grandes que seriam liberados com a árvore de Qliphort, então por isso ele acreditou que o demônio do Asta seria um demônio fraco, mas é muito difícil de acreditar nisso com a existência da anti-magia que pode vencer qualquer magia existente. A gente viu que mesmo o demônio do Dante não estando com 100% do seu poder interferindo no mundo dos magos, apenas uma parte do seu poder sendo emprestada pro Dante, o Asta com a anti-magia e apenas uma parte do seu contrato já foi capaz de o vencer. Então é muito difícil de a gente conseguir aceitar que a anti-magia não seria uma das grandes magias do mundo demoníaco, ainda mais porque houve a vitória contra o demônio mais poderoso, mesmo ele não estando 100% com seu poder, mesmo não sendo ele que estava controlando este poder. O demônio do Asta, ele também não estava dando 100% pro garoto naquele momento. Talvez a anti-magia estivesse sendo usada ao auge com 100% no braço do Asta, mas unicamente isso. O garoto não estava sendo controlado pelo seu demônio, ou seja, ele estava basicamente nas mesmas condições que o Dante, que era muito mais experiente. Basicamente o que eu tô querendo dizer é o fato simples de que o demônio do Asta é sim um demônio com um poder que faria com que ele pudesse até mesmo dominar o mundo demoníaco caso quisesse. Mesmo assim, ele não era conhecido por nenhum outro demônio, o demônio do Dante não o conhecia, e também disse que ele não foi um demônio que o escapou, que ele não viu ele escapando, assim como aconteceu com Zegord. Quando Zegord escapou do mundo demoníaco e foi pro mundo dos magos, o demônio do Dante, possivelmente por ser a elite, por ser o rei demônio, soube que aquilo estava acontecendo, o que é completamente diferente com o demônio do Asta. E muita gente sempre tá comentando aqui no canal sobre o fato do demônio do Asta, por ter uma magia tão incrível quanto a anti-magia, poderia ser o rei dos demônios, ainda mais pelo fato dele odiar tanto todos os outros demônios e querer os atacar sempre que possível. Contra o Zegord, ele não demonstrou uma grande raiva, ele nem mesmo tentou dominar o Asta em nenhum momento, mas contra o demônio do Dante ele ficou realmente furioso e queria o destruir completamente e impedir que a árvore de Qliphort fosse aberta. Tudo isso pode indicar pra gente que talvez o demônio do Asta seja o demônio mais antigo do mundo de Black Clover. Alguém que viveu por muito mais tempo que o demônio do Dante, alguém que viveu por muito mais tempo que Zegord, e que teria escapado do mundo demoníaco bem antes do demônio do Dante ter se tornado o mais poderoso daquele local, o último a ser liberado pela árvore de Qliphort. Talvez, inclusive, o selamento dos demônios há muitos e muitos anos atrás tenha acontecido principalmente pelo demônio do Asta ter conseguido escapar. Afinal, a gente não sabe exatamente como era o mundo no passado, simplesmente foi citado que alguns magos se reuniram e deram sua vida para usar uma maldição proibida. Um poder gigantesco para ser capaz de selar completamente o mundo dos demônios e impedir que os demônios escapem. Mas por que eles fariam algo assim? Possivelmente porque algum demônio estava interferindo diretamente pro mundo dos magos, e bem, eles queriam impedir que isso acontecesse. Mas isso pode ter acontecido
acontecido há muito tempo atrás, mais tempo do que qualquer um possa se lembrar, e talvez o demônio que causou tudo isso tenha sido o demônio do Asta. E por ele já estar fora daquele portal, e talvez pelos magos não terem poder o suficiente para os derrotar, afinal ele tinha anti-magia e qualquer magia acabaria sendo destruída frente a ele, pode ser que eles optaram na verdade selar completamente esse demônio e selar os seus poderes também, fazendo com que ele aguardasse gerações e gerações até que um dia acabasse sendo transmitido para um receptáculo que se tornasse forte o suficiente para conseguir dominar o seu poder e depois para conseguir se tornar o seu receptáculo real, alguém que ele iria dominar o corpo completamente. A gente sabe que ele já escolheu o Asta e que em um momento específico de Black Clover ele já dominou o garoto da anti-magia e já utilizou seu poder. Isso para enfrentar o demônio do Dante. A gente sabe que atualmente seria o rei dos demônios e pode ser que o demônio do Asta, por ser um dos demônios primordial, poderia no passado ser quem tinha este título ou até mesmo ser alguém que lutou contra quem possuía esse título, e por este motivo, por saber quem era o demônio do Dante, ele quis o atacar. O demônio que conseguiu escapar no passado agora seria aquele que queria impedir que outros demônios sejam capazes. Afinal, a gente sabe que desde o início esse demônio já estava com Asta, possivelmente desde quando ele era apenas um bebê, e talvez por isso o garoto não conseguiu nenhuma magia. Tudo isso pode ter acontecido para que ele acabasse fortalecendo seu corpo o suficiente para no início suportar a anti-magia, afinal não é necessário apenas não ter mana para isso, pois como a gente sabe, o Asta mesmo falou que ele sente dor ao utilizar o poder da anti-magia, então não é só a mana que aquele poder demoníaco ataca, e essa pessoa deveria depois também utilizar o poder da anti-magia para se tornar mais forte, como o Asta veio fazendo. Aí a gente viu na batalha contra o Dante que o demônio dominou completamente e com isso demonstrou muito mais poder do que a gente viu até este momento em Black Clover. Ele utilizava a anti-magia completamente diferente da forma como o Asta utilizava, e agora a gente tá vendo que o garoto da anti-magia tá ao lado do Knight para se fortalecer ainda mais. Isso porque o demônio propôs pro Asta para quando ele se fortalecesse conseguisse fazer novos acordos, e assim ele poderia vir em algum momento tomar todo o corpo do garoto da anti-magia, já que isso é o que o demônio deseja. Atualmente o Asta não é forte o suficiente para isso, mas pode ser que o garoto da anti-magia realmente consiga se fortalecer tanto assim, e se a gente for um pouco além, pode ser até mesmo que o Knight acabe envolvido em tudo isso, pois como a gente sabe, ele chegou indo diretamente ao Asta já conhecendo a anti-magia. Em Spades ninguém sabia exatamente sobre o poder do garoto, como aquele poder funcionava, o próprio Dante, que é o líder da tríade, não fazia ideia. Ele mesmo se questionou sobre o Asta ter um poder demoníaco, falou que não sabia que ninguém em Clover também tinha um poder daquele, mas o Knight chegou diretamente ao Asta antes mesmo do Dante voltar ao seu reino e começou a falar sobre o poder do garoto, sobre a necessidade de usar o poder do garoto, como se ele já soubesse há muito tempo sobre a anti-magia. Pode ser até mesmo que o Guimodeiro trabalhasse ao lado do demônio do Asta, e tudo o que está acontecendo até agora, inclusive esse treinamento, seria para fazer com que o garoto se fortalecesse o suficiente não só para vencer a tríade, mas no final de tudo para fazer um acordo completo e acabar se tornando um novo rei dos demônios. Pode ser que Guimodeiro trabalhasse ao lado do demônio misterioso de Asta, e inclusive isso seria o motivo da maior ligação entre o Guimodeiro e também o Knight. Os dois estariam trabalhando juntos, cada um por seus objetivos, e os dois conheceriam o objetivo um do outro. Por isso Knight teria tanto conhecimento sobre os poderes do Asta, sobre como a anti-magia funcionava, sobre como funcionava aquele poder demoníaco, e ele poderia estar neste ponto onde mudou completamente a sua personalidade do passado e estar enganando o garoto da anti-magia. Ainda existe sim essa possibilidade de Asta estar sendo manipulado para ficar mais forte, o que realmente o Knight não estaria mentindo até este ponto, mas na verdade seria para trazer de volta o seu demônio, o demônio mais poderoso de todos os tempos, porque a gente sabe que a anti-magia é sim um poder invencível. O Asta já foi capaz de vencer os magos mais poderosos que surgiu em sua frente, pois era capaz de anular as suas magias, e conforme ele foi se fortalecendo, o nível de inimigo para o vencer seria alguém que também teria poder demoníaco ou poder arcano. A maioria dos magos não seriam capazes de enfrentar o Asta neste ponto. E se a gente parar pra pensar, se o Asta é tão forte assim, imagina o usuário original deste poder, o demônio que conhece a verdadeira anti-magia e que sabe exatamente como usar este poder para se tornar invencível. Ele realmente seria alguém que ninguém poderia derrotar. Isso aconteceria no presente, pode ter acontecido no passado também, e a anti-magia com certeza é um poder que o rei dos demônios poderia ter. É um poder que com certeza o tornaria o demônio mais poderoso de todos os tempos. Mas é isso, pessoal, muita gente comentava sobre o demônio do Asta poder ser o rei dos demônios, e então eu tô falando como eu acho que isso poderia acontecer nesse vídeo de hoje. O que faria a linha do tempo de Black Clover explicar isso, e a forma como ele tinha poder suficiente pra realmente ser. Mas não esquece, comenta aí embaixo as teorias de vocês também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!